Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a esse webinar Design Thinking, Práticas e Soluções. Eu sou o professor Marcel, aqui da Faculdade do Pantanal, aqui bem próximo a Cuiabá, uma cidadezinha pantaneira aqui na região. Falar um pouco rapidamente sobre esse evento que está tendo. É um convidado muito especial aí, o professor Genésio Gomes, doutor aí na área em computação, mas com bastante práticas aí, projetos inovadores aí voltados aí a design thinking, inovações, empreendedorismo. Ele vai ter uma fala muito especial aqui, tá? Eu quero agradecer a todos que estão participando aqui desse webinar, tá? Bom, sem muitas delongas, a ideia hoje, eu vou deixar até para o próprio professor Genésio ele se apresentar. A ideia hoje é que a gente está tendo aqui um bate-papo aqui com a turma de pós-graduação da Faculdade do Pantanal, do Grupo Atenas, e aí pensando em convidar aí alguém especial, convidando o professor Genésio, para poder ele fazer essa fala. Então, essa turma aí tem vários professores, alguns que estão aspirantes a professores, que estão se especializando, e vendo essas técnicas para poder tentar trazer isso aí para o nosso mundo educacional e como é que isso funciona na prática aí do dia a dia, como é que acontece realmente a questão de startup, essas formas de trabalhar com isso. Bom, sem muitas delongas, eu vou colocar aqui a fala para o professor Genésio. Deixa eu ter umas pessoas acessando agora aqui, entrando na turma. Deixa Olá, eu ver. pessoal. Tá todo mundo escutando aí? Boa noite a todos. Uma felicidade aqui, Marcelo, estar com você, esse convite e também estar com todo mundo aí online. Quem quiser pode fazer perguntas aí no chat que a gente vai vendo e vai respondendo. Pessoal do YouTube, coloca aí um ok, tá chegando um áudio aí bacana para vocês aí também, Vou ter que conectar aqui, dar uma olhada também, enquanto o professor fala, vamos ver se está chegando tudo ok para a gente. Primeiro, Marcelo, vamos falar como a gente se conheceu, né? Como é que você me conheceu aí? Conta aí essa história. Bom, então, galera, Ele nem lembrava direito, claro, Uma pessoa assim muito importante, vai ali, muitos projetos, Eu também, além de ser professor aqui na Faculdade de Pantanal, eu trabalho também numa outra instituição pública, que é uma instituição pública chamada Unemat, Universidade do Estado de Mato Grosso, e durante esse período aí, que eu estou trabalhando lá, ele veio aqui com um projeto bem bacana, que se chama Células Empreendedoras, e vem fazendo treinamento com todos os professores do Estado de Mato Grosso, não só da Universidade do Estado, como dos institutos federais, da universidades federais aqui do Estado, sendo que é um projeto bacana que ele levou. Então, uma vez eu estive lá em Barra do Bugres, participando desse treinamento lá com o professor Genésio, e a gente fazendo essas dinâmicas aí de startups, de criação de projetos inovadores. E assim, é tudo corrido, é muita gente envolvida, Aí eu estava até lembrando ele aí como é que foi, quando que foi, Isso aí deve ter mais ou menos quase uns 2 anos, se eu não me engano, E a gente se encontrou. E até vou lembrar ele também, tem até um aluno da Unemat, Um aluno nosso lá que ele até foi campeão lá como é que chama? Campus Party, ele foi campeão do Prêmio Santander lá e ficou em primeiro lugar a equipe dele. Foi mesmo? Agora estou tentando recordar o nome desse meu aluno. Que bom, hein? Ele é, Parabéns. ele é lá do Acre, um aluno do Acre que veio estudar no Mato Grosso, foi para São Paulo, E usando aí as técnicas do professor que eu também aprendi em um dos treinamentos, Ele chegou a ficar em primeiro lugar. Então, é muito bacana, assim, na prática, a gente vê que realmente essas práticas inovadoras funcionam para trazer inovação aí, não só no dia a dia do mercado, mas também para dentro da sala de aula, coisas bacanas aí. Muito bem. Obrigado, Marcelo. Eu falei com o Marcelo para separar, pessoal, essa apresentação em duas partes. A primeira é falar de design thinking de uma forma geral, porque design thinking é um processo de inovação. Você pode usar esse processo de inovação para qualquer coisa, desde inovar a sua casa, inovar em uma startup ou inovar na sua sala de aula.
Então, eu vou falar Design Thinking, depois, na segunda parte, eu vou falar como eu usei Design Thinking para fazer inovações na educação do Brasil e agora estou usando Design Thinking para atuar na Covid-19, né? No combate à Covid-19. Então, espero que vocês gostem. O professor gosta de falar, então não tem hora para acabar. O Marcelo falou que eu não tenho hora para acabar aqui, então fiquem à vontade aí. Não vou tentar pegar muito tempo de vocês, mas a ideia é falar de Design Thinking e depois falar de uma prática maior de Design Thinking. Porque, assim, dizer a teoria é fácil, né? Porque se for só para teoria, a teoria no YouTube tem. Eu acho que o professor tem que fazer como o Marcel está falando, que é trazer experiências, trazer práticas, trazer vivências, porque essa troca de vivências que é bacana. Tá todo mundo vendo minha apresentação aí, Design Thinking? Tá vendo aí, Marcel? Deixa eu confirmar aqui. Aqui eu estava testando o áudio aqui, parece que no YouTube estava sem áudio, professor. Mas tá vendo a minha tela aí, minha apresentação? Deixa eu só confirmar aqui. Acho que não. Ainda não. Sua apresentação não chegou aqui ainda. Acho que não está compartilhado. Deixa eu ver aqui. Agora vai. Prontinho? Prontinho, agora está chegando sua tela, professor. Tá bom, então. Então, Marcel, peço para você ler dos comentários do pessoal, pode ser? Você vai lendo enquanto eu vou falando, que a gente vai fazendo uma coisa bem dinâmica. Você para ler comentário, você comenta algo, tá bom? Ótimo. E aí, para que todo mundo participe na hora. Então, pessoal, podem comentar lá na mensagem na hora que a gente vai fazendo um papo aqui. Alguém sabe quem é esse cidadão aqui, não? Eu vou dar uma dica aqui, não sei se vocês lembram. Alguém coloca uma mensagem aí que botou que sabe quem é esse cidadão? Pelo menos com essa dica aí, não é possível que ninguém saiba, Marcel. Né? Ó, Thomas Edison, estão dizendo aí, ó, Thomas Edison aí, ó, sugerido. Então, Thomas Edison, ele tem uma frase interessante que ele falou o seguinte: eu não falhei, eu encontrei 10 mil soluções que não davam certo. Né? Isso é a base, né, de um tema de design thinking, que é a experimentação. A gente está acostumado a viver numa sociedade onde a falha é sinônimo de repreensão, né? E, na verdade, essa frase, né, diz que a falha é o contrário. A falha é um processo para dar certo, né? Então, para que a gente um dia dê certo, a gente vai ter que falhar. E a gente precisa ser encorajado a falhar. Não ter medo de falhar. Botar a cara para bater, né, mesmo. Falhar, porque só com a falha a gente vai aprender e vai fazer melhor na próxima versão e vai poder ter sucesso. Então, a genialidade não é assim a pessoa que tem uma alta base criativa. Muitas pessoas sabem criar, mas poucas pessoas sabem colocar aquela criação na prática, porque para colocar na prática precisa colocar a cara para bater, entendeu? A grande dificuldade de ser empreendedor hoje, de ser inovador, não é necessariamente criar, é a resiliência que você tem que ter em receber críticas da sociedade inteira, né? Se você está fazendo uma coisa nova, diferente, se você é um professor que vai fazer diferente, você automaticamente vai ser criticado pelos seus pares, pelo diretor da faculdade, pelo coordenador, pelas regras de ensino. Então, automaticamente você tem que criar uma resiliência. E aí é esse poder de transpiração. Ou seja, sair do ponto da inspiração para trabalhar a transpiração também. Muita gente fica no plano das ideias, que é 1% de inspiração. Mas as pessoas de um plano das ideias, elas não são as pessoas que mudam o mundo. Quem muda o mundo é quem transpira, não só quem se inspira. Né? Então, inclusive essa é uma frase de Thomas Edison que eu achei legal, que quando ele apresentou a lâmpada para o mundo, né,
o mundo olhou para ele e disse assim, sim, cara, mas eu vou colocar onde essa lâmpada? Tipo, eu vou usar onde uma lâmpada? Eu sei que você fez 10 mil testes aí, que você empreendeu a vida inteira com esse negócio, mas tipo, o que é que eu vou fazer com a lâmpada, meu amigo? E daí o que é que ele fez? Ele teve que voltar para o laboratório dele e ele inventou o sistema elétrico. Então, tipo assim, dizer que Thomas Edison inventou a lâmpada, tá de sacanagem. Thomas Edison inventou o sistema elétrico inteiro. Mas ele só inventou o sistema elétrico porque ele um dia quis resolver o problema da lâmpada dele. Então veja como é um processo de inovação. Você inova uma coisa e resolve um problema. Aí para empreender aquele problema, você depara em outro problema. Aí aquele outro problema, derivado do primeiro que você se deparou, de repente vai ser algo que vai trazer muito mais impacto do que o primeiro, né? Então essa é uma história boa de Thomas Edison e ele foi um dos caras mais antigos a usar como base esse ciclo de experimentação. É um ciclo de experimentação que se chama Design Thinking, onde nós usamos a força do cliente em cada passo do ciclo. Né? Então, precisamos fazer um ciclo de entendimento do cliente, entendimento do problema, criação da solução que a gente chama de inspiração. Né? Ou seja, inspiração é como é que a gente se inspira tendo acesso aos clientes, entendendo a realidade dos clientes. Depois um processo de criação, mas criação já usando um protótipo, né? Uma prototipação, um algo concreto em que tua solução pode ser testada. E depois um processo onde você implementa aquela tua solução para que pessoas reais possam usar e lhe dar feedback. E aí continuar o mesmo ciclo, porque depois que você implementou, você vai ser passível a ser criticado, você vai receber muitos feedbacks negativos e positivos, e vai usar aquele feedback para ter uma nova inspiração. Então, o dar a cara para bater é a síntese do design thinking, tá? Porque você precisa fazer um ciclo de desenvolvimento rápido para que você tenha esses feedbacks. No modelo antigo de criação, as pessoas faziam o contrário. Demoravam muito tempo planejando, muito tempo implementando, para depois colocar algo no mundo. Né? Aí esse algo, quando colocava no mundo, já estava tarde demais, já passou o tempo. Agora não, agora a ideia é colocar algo, mesmo imperfeito, né? Tipo, o feito é melhor do que o perfeito. Então, coloca no mundo algo que não é perfeito, para receber feedbacks, críticas e melhorar, e aí seguir o seu ciclo de inovação. Tanto é que essa coisa da incerteza está muito associada ao o conceito de startup. O conceito de startup do Eric Rice, que é o conceito que eu mais gosto, tem vários outros conceitos, é assim. É uma instituição humana designada para entregar um produto e um serviço em uma condição de extrema incerteza. Tá? Porque se você não tiver inovando, você está numa condição de certeza. Suponha, eu quero criar uma nova padaria. Cara, todo mundo cria uma padaria. Você vai no Sebrae e tem um manual de como criar uma padaria. Tem uma padaria em cada esquina. Então, criar uma padaria não lhe leva a nenhuma condição de incerteza. Certo? Agora, se você, não, eu vou me inovar. Vamos vender pão congelado pela internet. Aí, tipo, ninguém vende pão congelado pela internet na tua cidade. Então, se você inventar de vender pão congelado pela internet, é óbvio que você vai estar numa condição de extrema incerteza. Né? Então, a beleza de ensinar empreendedorismo está em como eu ensino pessoas a conviver em condições de extrema incerteza. Porque se eu for ensinar as pessoas a conviver em condições de certeza, essas pessoas não estão inovando. Elas não estão fazendo nada do que os outros estão fazendo. Para eu ter pessoas que, por exemplo, inovem em sala de aula, eu preciso ensiná-las a conviver numa condição de extrema incerteza, né? De extrema crítica, de extrema diferenciação dos outros. E aí o mundo vai cair em cima dela. Esse é o nosso ponto a partir daqui.
né? Ensinar com o Design Thinking a como inovar. Porque daí, para que você inove de verdade, você precisa, já que está todo mundo contra você, já que o mundo desabou contra você, todos os outros professores estão te criticando, o diretor está te criticando, o coordenador, o reitor vem falar contigo, o MEC está contra você porque você está inovando e você não está, sei lá, produzindo papers, você está querendo fazer algo real, né? Nada contra a pesquisa científica, né? Mas, se você quer de fato inovar, você vai receber crítica, certo? Então, como é que a gente pode criar métodos de modo que eu possa, vamos dizer assim, ter controle do que eu estou fazendo? E a única pessoa que pode lhe dar informação sobre o que você está fazendo está no caminho certo, essa pessoa se chama cliente, usuário. Então você tem que esquecer todo mundo e ter a cabeça fixa na pessoa com quem você quer resolver o problema. Os dados dessa pessoa, os feedbacks dessa pessoa, são mais importantes do que qualquer outra pessoa. Então não basta teu pai e tua mãe falarem, não vale o que o reitor falar, o que o diretor falar, o que o MEC falar, o que um mentor que entende tudo de startup falar para você. Não vale. O que vale é o seu cliente falar. O que é que o usuário, seu usuário, meus usuários são os meus alunos, beleza. O que é que os meus alunos estão falando? Isso é que vale. São os seus alunos, porque você quer mudar a vida deles. É eles que é o foco. Então, para mudar a vida deles, primeiro você precisa criar uma empatia com eles, que é a etapa de inspiração, definir o seu foco de trabalho, idealizar uma solução, prototipar e testar. Isso num ciclo rápido de tempo. Para quê? Para que você pegue os resultados dos testes e coloque de novo o processo para girar, certo? Então, é um processo centrado no humano que pode levar a novas formas de valor e cria novas oportunidades. É uma metodologia que exige prática. Quer dizer, não parece algo tão complexo. O mais complexo é a prática do método. Tá? Então, basicamente esse mesmo ciclo, inspiração, ideação e implementação. Tem uns itens aqui que ficam mais fáceis. Inspiração, na empatia. Eu definir o enquadramento de quem é o meu cliente, fazer observações do meu cliente, interpretar essas observações. Basicamente, nessa inspiração é o que a gente chama de pesquisa qualitativa. Eu estou fazendo uma pesquisa qualitativa sobre o meu universo que eu quero trabalhar. Né? Depois, eu idealizar uma solução, trabalhando brainstorm, por exemplo, com a técnica de criação de ideias, modelando essa ideia que eu quero fazer, e depois prototipando, experimentando, implementando, colocando isso na prática e pegando os feedbacks e as críticas. Para quê? Para começar um processo de inspiração de novo. Tá todo mundo me acompanhando aí, Marcelo? Você vai pegando as mensagens aí, vai falando aí, tá? Não deixa falando sozinho, não. Pode deixar, Então, já arrumei aqui um parceiro para pegar as do YouTube, as mensagens da galera que está no YouTube lá, eles vão filtrar e colocar aqui para a gente e vou mediando esse processo aí. Pode? bacana. Então, olha, essa figura é uma figura ilustrativa bem bacana, porque ela resume design thinking dentro de uma figura, dentro de um quadro, né, desenhado, que eu acho bacana isso, que é um mergulho na necessidade do usuário, um processo co-criativo, porque o público e os atores precisam participar. E aí, para isso, você faz equipes multidisciplinares, né, de modo que no começo você está criando opções, né, você pegar ali a parte de inspirar, que é entender o cliente, você está ali gerando alternativas. Você não sabe qual é a solução que você está querendo dar, e você, com o cliente, você está gerando 1000 alternativas, 1000 caminhos, 1000 estudos. Vai chegar um momento que depois da ideação, na implementação, essas escolhas já vão ser definidas e você já vai ter um produto e não aquelas 1000 alternativas que você começou. Então, o Design Thinking ele tem um processo de abertura no começo e fechamento de visão no final, né? Para que no final você tenha uma solução.
Esse processo, apesar de ser, da gente ver dessa forma aqui, ele não é linear desse jeito. Né? Você pode ver todas as atividades sendo feitas até ao mesmo tempo, em determinado momento. Né? Para quê? Para que a gente chegue numa implementação e num feedback, sobretudo, desse processo. Né? Sobre a viabilidade, possibilidade, eu vou falar um pouco mais depois, como é que também se relaciona com o modelo de negócio, mas não vou falar isso agora não, para não complicar a cabeça. Então, o primeiro ponto de tudo, é você identificar um bom problema. Porque se você não inova para resolver um bom problema, cara, você vai fazer a maior inovação do mundo que não resolve problema nenhum. Então, o que é que adianta? Você não resolveu o problema. Entende? Tipo, o mundo tem problemas graves. Se você não resolve os principais problemas do mundo, é óbvio que o mundo não vai atrás de você. Porque o mundo vai querer resolver os principais problemas do mundo, e não o que você pensou, o que você queria que o mundo resolvesse. Então, o primeiro ponto de tudo é entender uma dor de alguém. Quando eu falo dor, não precisa ser a pessoa com estado de saúde, é uma oportunidade, pode ser uma oportunidade, pode ser algo em que as pessoas se interessem, porque aquilo resolve uma questão dela. Mas essa questão tem que ter dois pontos, veja, isso é muito importante. Tem que ser de muita gente, porque imagina que você resolve um problema, mas isso aqui só resolve o problema de 10 pessoas da sua faculdade. Cara, o que adianta? Ninguém vai se interessar por uma solução que só tem 10 pessoas. Você tem que ter uma solução que atende 10 mil pessoas, 10 milhões de pessoas. Tá? Quanto maior o universo de pessoas que sua solução atende, mais o mundo vai se interessar por você. Né? Esse problema tem que ser, isso é também importante, dar maior prioridade dessas pessoas. Não adianta você resolver um problema, mesmo esse problema, beleza, isso é um problema, não, isso é um problema, mas não é o mais prioritário para mim. Me diz mesmo, se você tem 10 problemas, qual é o que você vai atacar primeiro? De maior prioridade para você. Então, mesmo que você atenda um problema relevante, se esse não for de maior prioridade para alguém, o seu solução vai ser esquecida. Aquela pessoa nunca vai chegar em você. Por quê? Porque não é da alta prioridade sua, daquele momento. Então, você tem que checar se o seu problema que você escolheu é relevante para alguém, aí você faz validações com as pessoas para saber se isso é relevante. Se é de muita gente, aí você pega dados do mercado. Isso é da maior prioridade das pessoas. Você chega com ela para ver se, esse problema dá uma alta prioridade para você. Ou seja, tudo é focado nas pessoas e não em você. Você está fazendo uma solução para os outros. Então, quando você não usa design thinking, por exemplo, eu fiz computação, então eu tinha uma mente de engenheiro. O que é a mente de engenheiro? Fica criando coisas. Ah, você cria coisa para quê? Sei não, cara, estou criando coisa. Entendeu? Então o engenheiro ele quer criar, ele quer construir da cabeça dele. Aí depois quer que o mundo se encaixe naquela criação dele. E na verdade o ciclo não é desse jeito. O design thinking me ensinou que não é assim, Genésio. Eu primeiro tenho que estudar as pessoas, saber se aquilo tem uma relevância, se tem um problema já latente, se pessoas já não resolveram esse problema, porque imagina, você resolveu um problema que muita gente já resolveu. Então você não vai também ser útil para aquilo. Então, outro ponto. Depois que você identificou o problema, beleza, identifiquei o problema. Esse problema é de quem? Né? Quem é esse cliente? Quais são os seus principais problemas e prioridades? Então, existem mapas que nos ensinam a enxergar bem o cliente, para que a gente comece a entender esse cara. Né? Que horas ele é feito Globo Repórter, onde é que ele vive, onde é que ele dorme. Né? Então, o Globo Repórter começa desse jeito, né? Dos animais aí, né? Onde eles vivem, onde eles dormem e tal. Então, é a mesma coisa. Se você escolheu um problema que tem uma pessoa, você vai ter que entender essa pessoa.
Eu, por exemplo, agora na pandemia, escolhi ajudar os idosos. Cara, o que eu estou aprendendo sobre o idoso não é de brincadeira, não. Por quê? O idoso passou a ser o meu principal cliente. Eu preciso entender de idoso. Se eu não entender de idoso, eu estou arrumando gente que entende de idoso para poder estar do meu lado. Por quê? Porque a solução não é para mim, a solução é para uma pessoa com mais de 60 anos, né? Então, a base para você entender de pessoas, o conceito, onde é que está a técnica que é universalmente conhecida para você entender pessoas. Isso se chama pesquisa qualitativa. Pesquisa qualitativa é a área da administração que foi concebida para você fazer um estudo sobre pessoas. E o que é pesquisa qualitativa nessa fase de inspiração? Estudar pessoas, estudar seus problemas. Então, são técnicas que você possibilita capturar os detalhes de quem são os clientes, quais são seus problemas, que soluções já existem, perguntas como sua idade, sexo, relação das pessoas com problemas, experiências que elas tiveram marcantes, ambiente, interações sociais, objetos, ferramentas. Eu estou estudando isso, por exemplo, para a vida de um idoso hoje. Como é que os caras vivem? Né? Quais Genésio, tecnologias eles conseguem usar? Oi? até a professora aqui está contribuindo, a professora Nara, que ela também pegou um foco de contribuir com a ajuda de animais abandonados, né? É uma necessidade também, né? Que ela está encontrando que essas mesmas perguntas se encaixam nesse levantamento. Né? Isso. Daí ela vai ter que o quê? Fazer perguntas para os cuidadores de animais, para os lugares, ou, no caso de animais, fazer muitas observações também, né? Nos lugares para ver, porque você pode colher dados de várias formas, entrevistas, observações, discussões de grupo, tudo com o perfil. Mas agradeço aí a contribuição. Então, faça perguntas abertas. Por que, Genésio? Porque, cara, se você fizer uma pergunta fechada, a única resposta que a pessoa vai fazer é sim ou não. Sim, beleza. Não, não faço. Então, sim ou não, não dá informação nenhuma. Para você ter informação de verdade, você tem que abrir a pergunta para que a pessoa responda e lhe dê informação relevante. Por exemplo, se é uma brincadeira, mas que é para você entender como é. Se uma esposa ou o marido quer saber onde a esposa estava, né? Ou se ele fez uma trela, você não pode chegar e dizer, fulano, você estava com Maria ontem? Ele vai dizer não, ou sim, ou não. Quer dizer, não traz informação. Agora, se você perguntar, fulano, como foi seu dia ontem? Daí você vai agora estar entrando no nível de pesquisa qualitativa, porque você está abrindo a pergunta. Você está possibilitando que as pessoas falem dos seus problemas. É como se o psicólogo faz perguntas abertas. O psicólogo não faz perguntas fechadas, né? Para que você consiga entender o seu público de uma forma mais ampla. Muitas vezes, se você faz uma pergunta fechada, a única resposta que você vai ter é aquela cuja resposta você até já sabia. Então, cara, o que você está fazendo? Para você conhecer uma coisa nova, a pergunta vai ter que ser aberta até para ele responder coisas que você nem esperava que ele respondesse. Né? Então, como por exemplo, você tem um problema assim, liste sua ordem de prioridade, conta para mim quando teve esse problema, o que é que você fez. Então, assim, você começa a ter uma conversa mais aberta para você trabalhar pesquisas qualitativas. Quando você faz perguntas fechadas, essa pesquisa deixa de ser qualitativa para ser quantitativa. Né? E aí é legal, porque você pode pegar milhares de respostas e ter um dado de validação. Mas no caso do Design Thinking, ele está trabalhando inspiração. Então, inspiração é perguntas abertas. Então, você coleta informações através de dados abertos, perguntas abertas de discussão de grupo, observações, formulários online, promoção de debates em rede social. Tudo pode ser feito para estudar o problema ou validar a solução. Então, algumas dicas
para quem quer estudar pessoas. Não vá em bando, isso assusta. Escute sempre, né? Porque imagina, eu vou fazer uma entrevista, é só eu falo. Então, na verdade, os inteligentes são as pessoas que promovem um debate e ficam só escutando. Os inteligentes não são os que falam. Se você entrar numa, numa reunião e você vê alguém só falando, já classifica essa pessoa como a menos inteligente do grupo. Porque a pessoa inteligente estaria o quê? Escutando. Porque imagina, se você escuta, você está aprendendo. Se você só fala, você não está aprendendo nada. Você só está validando o que você já sabe. Ou tentando mostrar às pessoas que você já sabe. Tá? Então, a ideia é que você escute, que você anote tudo que você puder, grave quando for para o telefone. E a exploração é qualitativa e não quantitativa. Vai falando aí, tá, Marcelo? Se alguém comentar. Observe, identifique padrões, reveja as anotações, porque, por exemplo, você fez entrevistas com vários donos de cachorros, certo? Então, quando você identificar um padrão do que as pessoas estão colocando, é porque realmente aquilo é um problema sério. Aquilo é uma questão relevante para ser analisada, sabe? Então, você tem que ir atrás dos padrões. Por isso que você trabalha dentro de post-its, nessa procura, nesses insights. Então, com essas entrevistas, interessante é que com isso você vai prospectar vários problemas. Porque imagina, eu começo a falar com alguém hoje. Em determinado momento, essa pessoa vai estar falando outros problemas dela. Então, você, no final de uma pesquisa qualitativa, você não vai ter só o problema inicial. Você vai ter uma série de problemas. E o que é um problema dentro do Design Thinking? Um problema para o Design Thinking, na verdade, é uma oportunidade. Porque a gente só teria aquela chance de ofertar aquela inovação se tivesse aquele problema. Se não tivesse problema, não existia chance nenhuma. Eu tenho um amigo meu, Marcelo, que foi para a Inglaterra. Ele casou com um inglês e foi para a Inglaterra. E um dia entrou, ele fez uma live comigo e ele estava estressado. Disse, por que, Felipe? Esse Genés aqui não tem problema nenhum, cara. Tudo resolvido. Eu não posso empreender nada, eu não posso fazer nenhuma startup aqui, cara. Tudo resolvido, bicho. Tudo é lindamente resolvido. O mundo é perfeito. Então, tudo é perfeito, cara. Então, assim, por exemplo, entrou essa pandemia. Cara, para quem não estava na regra do jogo lá, é uma ótima oportunidade de inovar. Porque todos os elos das grandes corporações foram quebradas. Então a hora é agora de você ver quais foram os novos problemas que surgiram e atacar os novos problemas. Porque os problemas mudaram. O dinheiro continua circulando. Porque eu não vi até agora na televisão ninguém queimar dinheiro. Até agora eu não vi ninguém na televisão lá botando dinheiro numa fogueira e queimando. Então, tipo assim, o dinheiro ele existe, ele está aí. A questão é que mudou os problemas. Se as pessoas continuam querendo resolver os mesmos problemas, elas não vão resolver porque os problemas mudaram. As prioridades das pessoas mudaram. Então é você que tem que agora começar a fazer um design thinking para entender quais são os novos problemas e tentar agora resolver esses problemas. Vou dar um exemplo para quem é da educação. Ninguém mais está numa sala de aula presencial. Isso pode não mudar durante muito tempo. Tá, beleza. Isso é um problema? É um problema. Se é um problema, é uma grande oportunidade. Se é uma grande oportunidade, cara, se eu agora resolver esse problema, significa que a minha sala de aula pode ter 10 mil pessoas e não 10 pessoas. Entende? Minha sala de aula não precisa ter mais 50 alunos. Tem 50 mil alunos. Um professor meu lá de Goiânia, de Goiás, ele aprendeu o que é sala de aula invertida comigo, estudando empreendedorismo, e ele já fazia algumas coisas no YouTube. Cara, esse cara se tornou o melhor youtuber do Brasil em inteligência artificial.
O nome do canal dele é Canal Sandeco, tá? Então, o canal dele, que era usado como uma ferramenta dentro da sala de aula dele, virou o canal de trabalho dele. Então, hoje ele dá aula para 50 mil pessoas na internet, no YouTube, sobre inteligência artificial. Então, veja como mudou o impacto dele para com o mundo, né? E melhor, o que é que ele faz agora? Ele pega as pessoas que já fizeram o curso dele, botam todas elas em grupo de WhatsApp e passam a resolver problemas do mundo usando inteligência artificial, juntos, né? Então veja o impacto disso, né? Ou seja, o impacto de pessoas formadas e depois o impacto de você usar design thinking com essas pessoas agora para resolver os problemas do mundo, né? Usando o conhecimento que você deu, que no caso dele foi inteligência artificial. Então, essa questão dos problemas é básico. Tanto é que eu me lembro de uma frase dele, que eu pedi para ele fazer um depoimento sobre células, e ele falou isso: Genésio, o que mais me impactou nos células é que eu aprendi que tudo começa por problemas. Tudo começa por eu identificar problemas. Então, por exemplo, um TCC tem que começar com um aluno estudando um problema. E que problemas são bons, né? Existir o problema é algo bom, porque existe uma carência de uma solução a ser colocada por mim mesmo, que posso colocar. Tanto é, Marcel, que os ciclos de desenvolvimento de startups, isso aqui é o ciclo do Lean Startup, que se chama Startup Enxuta. É a metodologia mais usada hoje de desenvolvimento de startups. Ela coloca assim: a primeira fase é a fase onde você alinha, descobre um problema e alinha a sua solução a um problema. Certo? Aí, se você conseguiu fazer uma solução para um problema, a próxima fase é você vender a sua solução, ou seja, fazer um alinhamento da sua solução com o mercado, porque você está vendendo a solução. Já que, para que você se torne útil no mundo capitalista, como a gente você precisa vender aquele produto, ou captar um recurso por aquele produto. Caso contrário, seu produto vai ser esquecido. Né? Hoje vivemos num mundo capitalista de viver. De alguma forma, você tem que arrumar um recurso para financiar o teu produto. Entende? Agora, se você vai pegar um recurso e vai ser milionário ou não, aí é outra coisa. Eu estou falando de um recurso básico para que você torne o teu produto viável. Tá? Então, quando você consegue vender o teu produto, depois você entra num processo de escalar o teu produto. Tá? Então, na primeira fase, o foco, você está fazendo aprendizagem contínua, experimento, pivotagem, que é o que a gente chama de quando a gente começa a ter resultados negativos, a gente mudar o produto, mudar algumas coisas da solução do produto. A gente chama de pivotar. Eu estou mudando de direção, né, para ver se dá certo. E é por isso que é legal falhar cedo. Porque quanto mais cedo você falha, mais você muda de direção mais rápido, certo? E depois você está focando mais em crescer, em otimizar, em escalar. E por último, o Design Thinking, aí, associando ao negócio, ela possibilita que as pessoas, que você tem você tem uma utilidade do que você está trabalhando, propõe uma viabilidade no negócio e que a tecnologia seja viável. Então, você tá estudando viabilidade, utilidade, né? E viabilidade do ponto de vista tecnológico e viabilidade do ponto de vista de negócio, como um modelo de negócio viável. Tudo isso pode ser também incorporado dentro de um processo de design thinking. Porque antes do design thinking, no doutorado, eu estudei uma coisa chamada design centrado no usuário. E o design centrado no usuário, ele era focado num produto. Então, o produto não tinha um negócio associado, não tinha um modelo de negócio associado. O design thinking, ele é uma evolução do design centrado no usuário, só que ele incorporou, isso está associado ao modelo de negócio. Por quê? Porque a ideia é que se eu não consigo captar recursos para minha solução subsistir,
Então, por exemplo, se eu criasse agora para os idosos uma solução que fosse muito cara, por exemplo, e nenhum idoso conseguisse pagar, isso não seria uma inovação, porque ninguém vai usar. Então, isso é um exemplo de como o modelo de negócio está também atrelado ao design thinking. E é isso, pessoal. Eu paro a primeira etapa aqui, certo? Queria que Marcel falasse aí as perguntas, ver se tem algum comentário aí para a gente dar uma respirada, porque eu vou passar para uma fase melhor, que é a fase de como eu coloquei na prática essas atividades aí, entendeu? Dá uma lida aí, Marçal, enquanto eu troco de apresentação. Obrigado por enquanto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Perguntas, galera? Deixa eu ver. O comentário, né? Enfim, pode ser qualquer tipo de colocação. O pessoal tá meio acanhado aqui. Se não falou nada, é porque tá tudo bem. Eu queria só colocar um comentário meu, né? Aí você comentou, até falou, né? A questão da encontrar problemas para tentar resolver, né? Até minha esposa esses dias chegou para mim, né? Falou, amor, se essa pandemia acabar logo, não vai ser bom para você não, porque você está ganhando mais dinheiro na pandemia, né? Trazendo soluções, né? Ou seja, eu encontrei vários problemas e resolvi, né, inovar e dar soluções a esses problemas, né? Então, até pra você ter uma ideia, estou até fazendo um estúdio no fundo da minha casa, né? Porque com essas novas, né, mudanças de trabalhos remotos, todo mundo se adaptando, foram criadas o quê? Novas oportunidades, né? Então, aí a gente tem que tentar, no problema, como você disse, né, bem falado, enxergar ali, né, soluções, né, possibilidades de inovar com esses problemas. Isso, e é incrível como situações como essa, para os inovadores, a gente, na verdade, gosta, né? Porque muda um pouco rompe um pouco como as coisas eram, as regras, e possibilita que a gente tenha novos problemas para resolver, crie soluções. Porque, como eu falei, Marcelo, no futuro, isso é importante. Se vocês saírem com isso nessa minha aula, eu vou ficar muito feliz. Grave o que eu estou falando. No futuro, não vai existir mais empregos, empregabilidade. Né? Porque esse conceito de emprego e carreira surgiu na era do modelo industrial. A era industrial é que trouxe o conceito de vaga de emprego. Aí, o conceito de vaga de emprego trouxe o conceito de empregabilidade e depois carreira, que era a carreira para atender aquela vaga de emprego, entendeu? Então, só que nesse novo contexto agora, veja que pessoas como você, que não necessariamente estão procurando um emprego, é que se dão bem, porque são pessoas que, na verdade, estão procurando problemas e não empregos, entende? Então, vai deixar de existir uma relevância para procurar ter emprego e carreira, para ter uma relevância em ter problemas e oportunidades. Então, deixa de se pensar em emprego e carreira, passa a se pensar em problema. E é isso que é essa mudança de mindset. Como é que é o mundo mindset de uma pessoa? Quando essa pessoa começa a ver, cara, eu não posso ficar só na minha carreira. Eu preciso resolver problemas. Parece tão óbvio, mas na verdade as pessoas acham que vão ter uma carreira, alguém vai dar um emprego para ele. Sim, beleza, mas essa pessoa que está lhe dando emprego é uma empresa e essa empresa tem que resolver um problema. Então, dê um bypass nessas intermediações aí e resolva o seu problema, não é mais fácil. Você vai se tornar mais útil, né, sendo você mesmo que resolva. Então, dentro dessa visão de resolver problemas, eu vi que o Ministério Público de Pernambuco tinha lançado um desafio, chamado Desafio Covid-19. Tá? E eu decidi entrar, e um dos problemas desse desafio era o primeiro, né?
Como monitorar o principal grupo de risco da pandemia e aumentar o nível de proteção e atenção sustentada para esse grupo vulnerável. Ou seja, fornecer informações úteis e práticas para os idosos, cuidadores familiares, fornecer informações e orientações de autocuidado de forma remota, implementar uma estratégia para aumentar as chances de transformá-las em recomendações e informações em ação, engajar os idosos, cuidadores familiares, engajar uma rede voluntária, participativa, garantir e monitorar o cumprimento das determinações e restrições governamentais, vencer a barreira da tecnologia, entregar assistência de saúde remota. Então, veja, eles já colocaram um problema. E eu, quando olhei esse desafio, eu disse, caramba, é mesmo. Se eu estou no meio de uma pandemia, isso daqui é da mais alta prioridade, entendeu? Os células empreendedoras, que eu também vou apresentar, que é o que você conheceu, que é um programa de educação empreendedora, é legal, mas não é mais da alta prioridade. Então eu disse, eu tenho que ir para cá. Eu tenho que mover todas as minhas forças para cá, porque enquanto essa pandemia continuar, as pessoas vão querer resolver o problema de saúde delas. Isso é ponto número 1. Aí depois é que elas vão ver o ponto número 2, 3, 4, 5. Então a gente tem que estar sempre preocupado no nível de prioridade, né, das pessoas. Então o que é que eu fiz? Eu criei uma solução chamada Anjo Amigo, que é uma rede social colaborativa de apoio a pessoas em isolamento devido à pandemia, com foco inicial nos idosos, mas que pode ser para médicos, pode ser depois criar grupos de risco para qualquer coisa. Eu posso criar um grupo de risco para índios, eu posso fazer com que a população apoie um determinado grupo de risco, porque é uma rede social orientada a um propósito, certo? E eu vou começar com os idosos. E o que é bacana, das 500 soluções submetidas, né, mais de 500, a Rede de Amigos ficou entre as 8 melhores. E com isso recebeu recursos para ser implantada no governo do Estado. Tá? Por que recebeu? Porque ataca o principal problema. Se eu colocasse aqui os células, tentasse vender os células, não ia resolver. Porque os células não resolvem o principal problema hoje. Então eu tive que também me readaptar. E olhe que a educação empreendedora já é uma grande prioridade. Tá? Então, células empreendedoras aí, fazendo aí indo para um tempo atrás, né, que é para todo mundo conhecer o Células, conhecer como você me conheceu. Inclusive, queria mandar um abraço para todo mundo da Unemate, né? Pessoal querido lá, que foi de lá que a gente se conheceu. Todas as pessoas do estado do Mato Grosso, que eu sou muito fã delas. O Washington, que me levou para o estado do Mato Grosso. Então, o Células traz esse. Como eu levo propósito às pessoas? Como é que eu desperto o propósito nos jovens, nos professores? E aí essa imagem é muito nítida, porque ela divide propósito em 2 pilares. Um propósito do ser, que é um propósito interno, e o mundo. Então, o propósito nada mais é do que você conseguir aliar a sua base criativa a um problema do mundo. Não adianta resolver um problema do mundo que não é o que você gosta, que não é sua base criativa. E não adianta também usar a sua base criativa para resolver problemas que não existem. Então, essa foto retrata o que é um propósito, de uma forma geral. O que é, dentro dos células, o que eu digo, o que ele traz brilho nos olhos, que é a primeira pergunta que eu faço para as pessoas descobrirem um propósito. Então, dentro dos células, eu trabalho um ciclo de 4 etapas, que é, primeiro, as pessoas descobrirem sua base criativa. Então, por exemplo, se eu fizesse os exercícios dos células aqui para identificar minha base criativa, iria dar música, porque eu sou percussionista, ia dar criatividade, ia dar empreendedorismo. Tá, beleza, mas ia dar educação. Como é que eu alio isso aos problemas do mundo?
Aí eu ensino os alunos a fazer uma análise de problemas urbanos e sociais, para ranquear problemas, identificar quais são os mais importantes, sabe? Usando aquelas métricas que eu falei. Os problemas têm que ser de muita gente, tem que ser da mais alta prioridade, tem que ser da mais alta relevância, e ninguém tem que ter resolvido já esse problema. Porque senão não é problema, né? Então, se alguém resolveu, se alguém tem uma solução, aquilo já não deveria estar sendo colocado ali como problema. Tá? Depois que eu ensino os alunos a analisar problema, eu passo a usar design thinking para resolver esses problemas. Tá? Quando eu consigo resolver esses problemas com design thinking, eu incentivo os alunos a criar uma startup e se tornar autônomo para que aquela solução tenha impacto no mundo. Esse é o ciclo dos células, né? Então, a gente, com isso, faz com que o conhecimento que o estudante tenha, que o professor tenha, ele consiga ter um significado interno para as pessoas, certo? E uma utilidade externa para o mundo. Então, tudo que a gente fizer precisa ter um significado interno, porque está associado a nossos sonhos, a nossa base criativa, e uma utilidade externa, porque a gente está mudando o mundo, na real. A gente está mudando a vida das pessoas, gerando impacto nas pessoas. Se todo mundo tiver dúvida aí, pode colocar perguntas. Tá? Então, o Rei dos Céus é uma legião de pessoas dentro das suas universidades, com seus propósitos, mudando o mundo. Então, imagine esse mundo, se a gente conseguisse, né? Eu já coloquei 6 institutos federais no Brasil, juntos para mudar o mundo. Né? Já coloquei um estado inteiro do Mato Grosso, com todas as universidades públicas do Mato Grosso, juntas para mudar o mundo. E isso é muito bacana, porque faz com que o estudante tenha um propósito e tenha uma mudança, uma aplicação do conhecimento que ele está tendo dentro da faculdade dele. Porque, como eu falei, o mundo da empregabilidade ruiu, acabou. Se o aluno estiver ali só estudando para arrumar um emprego, no final ele sai frustrado, porque ele não tem um emprego. Né? Sim, mas aquele conhecimento deixou de ser útil? Claro que não. É porque o aluno ainda não aprendeu a ranquear um problema, dar uma solução para esse problema e vender a solução. Mas o conhecimento ele precisa, né, que ele está dando. Aqui foi o células que eu fiz dentro do Instituto Federal. Aqui eu, como embaixador da Campus Party, que é o maior evento de inovação do mundo, eu sou um dos embaixadores. E aqui já é um case meu, que é o Caio. Caio chegou para mim com uma ideia de uma luz azul que matava a bactéria. Aí eu falei, legal, cara, uma luz azul que mata a bactéria. Mas assim, e tu resolve que problema? Ele tem que ter um problema, Genésio. Você pode estar com a melhor ideia do mundo, ele já estava com parceria com a Harvard e tudo. Mas se você não tem um problema específico, você não resolve nada. Ou seja, é uma mentalidade de engenheiro só ter a solução e não um problema. Tá? Então, o que é que ele fez? 3 meses depois, ele voltou com a ideia de atacar pé de diabéticos. Então, hoje ele já está com a B1, com um produto que é uma bota, onde os pés de diabéticos colocam esse pé na bota e isso cicatriza, né, uma ferida de um diabético, por exemplo, que ele não conseguiria isso com antibióticos, mas com luz azul agora eles vão conseguir. Essa galera aí é do IFRJ, é uma história também interessante. Os caras chegaram para mim dizendo que iria resolver o principal problema dos oceanos. Eu disse, cara, qual é o principal problema dos oceanos? Eles falaram, plástico. O principal problema natural hoje dos oceanos se chama plástico. Né? Excesso de plástico nos oceanos. Então, o que é que eles fizeram? Eles são de química, eles fizeram um plástico biodegradável, com maçã, com frutas, bagaço de frutas em decomposição. Então, me mostraram como é que transformam isso e falaram assim, Genésio, agora a gente quer entrar numa aceleração e a aceleradora quer R$ 5.000. A gente deixou de entrar, a gente está autorizado, a gente foi classificado,
A gente deixou de entrar na aceleração porque a gente não tem 5.000 reais. Eu falei, não, não é por isso não, manda a conta que vocês vão ter 5.000 reais agora. Quem vai dar? Eu disse, eu vou dar e vou se tornar um investidor anjo de vocês, porque eu acredito na ideia. Então, eu hoje sou investidor anjo deles, foi quando eu me tornei investidor anjo. E 6 meses depois, a gente emplacou um edital de R$ 1 milhão para fazer nosso produto. E eles estão bem, inclusive falei com o Luan hoje, que é esse de óculos, ele estava muito feliz com o desenvolvimento da Polimex. E aí a gente tem vários casos, tem o Feliciano, que é um professor da Unemato, que se destacou muito usando Design Thinking, a Thay, que abandonou, né, o IF, ela era funcionária do IF, trabalhou, viu a gente trabalhar, trabalhou conosco, depois abandonou para ser empreendedora. Hoje ela trabalha muito com o universo feminino, ensinando o universo feminino a empreender. E também tem uma startup de educação bem bacana também para adolescentes. E o Washington é um servidor público que nos contratou e ficou muito empolgado com o Células e depois do Células ele decidiu viver para trabalhar inovação no governo, porque ele viu que o Células que ele me contratou foi uma inovação no governo que funcionou. Então ele decidiu viver disso agora para trazer novas inovações feitas por pessoas comuns, como nós, como eu, para dentro dos governos. Então ele está fazendo inclusive um mestrado sobre esse assunto. E a gente já ganhou vários prêmios, o mais engraçado e o mais interessante foi esse, foi da Singularity University, a gente ganhou a etapa local da Singularity, a gente ficou entre os 6 melhores colocados no Brasil para um evento, e aí o primeiro colocado iria para a Singularity, que é uma das melhores universidades do mundo, empreendedorismo social, da NASA. O primeiro iria. A gente foi o segundo. Então a gente foi o segundo lugar global, mas achei muito bacana, né? Das várias startups de educação do país, a gente foi o segundo lugar geral em 2018. Mas aí eu decidi ir para o digital, então criei a Cell Digital, onde o objetivo da Digital agora é desenvolver comunidades de inovação orientadas a propósito, e elas são white label. O que é um white label? Eu vendo a tecnologia, mas não preciso aparecer nela. Quem aparece é o cliente. Então, muitas vezes, por exemplo, a Anjo Amigo usa a tecnologia da Cell Digital, mas não é a Cell Digital que aparece, né? Então, a gente está vendendo isso para vários clientes, onde por trás existe a Cell Digital. Então, a gente tem um negócio de impacto social focado hoje a monitorar e apoiar os grupos de risco da pandemia, no caso da Anjo Amigo. A Anjo Amigo tem um grupo de pessoas fantásticas aí comigo. Se tiver alguém vendo a live, eu queria mandar um abraço, um beijo, uma gratidão para todos, né, que estão daqui, dessa foto. E eu vou falar um pouco agora da Anjo Amigo, né, que é humanização e tecnologia conectando as pessoas contra a Covid. Então veja que eu tive que estudar, em termos de design thinking, eu tive que estudar os anjos. Quem são pessoas que podem ajudar idosos, monitorar eles à distância? São estudantes? São outros idosos? São filhos dos idosos? Então esse é o meu grupo de pessoas que eu passei a estudar eles, entendê-los, para poder estudar. E, sobretudo, passei a estudar o idoso. Como é que o idoso funciona, como é que o idoso, o que é que ele estuda, como é que é o dia a dia dele, que tecnologia ele usa, sabe? Para que a gente possa acertar no uso da tecnologia por parte, né, do idoso. Então a gente já mostrei aqui, é uma solução, uma rede, onde tem startups, tem idosos, profissionais de saúde, voluntários, você pode até usar, vocês se cadastram www.anjoamigo.com, ela já está no ar, funciona hoje para todo o Brasil, não tem restrição de lugar. E é uma rede social colaborativa, tem um monitoramento constante em tempo real das condições de saúde física e mental, e
oferta informações, aconselhamentos, serviço de telemedicina. Então, por exemplo, suponha que essa pessoa aqui seja um anjo, né? E essa pessoa vai ter 3 idosos que ela monitora. A gente colocou esse número limite, que é para cada anjo poder diariamente monitorar a vida de um idoso. E esse monitoramento é conversar com o idoso, e preencher uma ficha de acompanhamento médico mesmo, porque caso ele precise de atendimento médico, podemos chamá-lo atendimento médico aqui online. Tá? O que acontece o idoso? O idoso hoje está longe, está separado, não está nem falando pelo celular. Então, como é que a gente monitora esse pessoal, já que nem a gente pode visitar nossos pais? Né? Então, a gente fez essa aplicação justamente para os anjos conseguirem monitorar seus entes queridos. Né? Apesar de que agora a gente identificou que muitos idosos querem monitorar outros idosos. Né? Até em associações de aposentados existe essa ideia de um aposentado ajudar outro aposentado. Tá? Aqui eu tenho acesso a uma rede social e aqui é uma capacitação para anjos. Então veja que foi uma aplicação toda focada em design thinking. E o que foi mais estressante dessa solução e mais difícil de fazer foi, por incrível que pareça, a gente lançar versões inacabadas para receber feedbacks, né? Porque a gente sabia que a gente queria receber, queria testar e queria evoluir, mas ao mesmo tempo o mundo exige sempre coisas perfeitas de você, né? E quando a gente tem clientes fortes associados a gente, né? Parceiros muito fortes, então isso acaba trazendo todo um processo, né? Para que a gente possa inovar. Então, veja, eu estou colocando aqui as dificuldades, né? Dentro de uma pandemia, a gente criar um produto em menos de um mês para colocar ele para funcionar, né? Estudando de forma clara o problema, que é a inspiração, fazendo ideação e fazendo implementação. Essas implementações sempre imperfeitas para que a gente tenha feedbacks. Só, acho que semana passada, a gente conseguiu já ter uma versão interessante em que os feedbacks já estavam mais estáveis e que a gente agora está mais tranquilo, vamos dizer assim, em relação ao uso da aplicação. Mas a gente teve sempre essa consciência de que a gente precisa colocar sempre no ar as soluções, porque o processo design thinking requer isso. Requer que a gente coloque a cara para bater. E como é difícil colocar a cara para bater, vocês não sabem o quanto isso é difícil, né? Então, mexe com um processo que você não está acostumado, que é estudar problemas, né? Entender pessoas, criar soluções e colocar as soluções de forma imperfeita no mundo. Para quê? Para ter feedbacks, para ter melhorias. Porque como é que você vai ter um respaldo do mundo que você está no caminho certo? Só se colocar as coisas de forma imperfeita, para poder ter feedback. E se você esperar as coisas perfeitas, você nunca vai colocá-las no mundo, nunca vai ter feedback, nunca vai melhorar. Então, eu diria que o grande desafio do Design Thinking é esse. Então, eu vou colocar só mais informações aqui da Anjo Amigo. Eu só quis colocar um processo de experiência mesmo real do uso do Design Thinking, tanto na área educacional, vai ter bacana, vai ter um processo gamificado, onde vão ter produtos, né? E as empresas podem dar esses produtos às pessoas que mais usam a plataforma. Essa é a ideia da gamificação da Anjamin. Né? Porque a gente identificou que a gente precisava fazer com que os anjos e os idosos tivessem um engajamento para usar a plataforma. Então, hoje a gente só tem máscaras, mas a ideia é que a gente capte empresas de modo que essas empresas possam nos ajudar a ter esses produtos e a gente entregar alguns desses produtos para os melhores anjos e os idosos que mais usem a plataforma e que mais recebam ajuda.
temos a ajuda de diversos parceiros e eu acho que eu fico por aqui, né? Que é a ideia de ter tecnologia e humanização e tecnologia conectando as pessoas contra o Covid. Marcel, espero que tenha dado tanto uma visão teórica quanto prática do uso do Design Thinking para a minha vida, né? Porque eu falei aqui de 2 projetos que o Célula, 10 anos da minha vida, e o Anjo Amigo é o que está me tirando aqui todos os meus sonhos, já fazem quase um mês, né? Que eu estou no Anjo Amigo trabalhando direto. Mas é muito bom você aprender uma ferramenta dessa como Design Thinking e ver que ela pode mudar a vida das pessoas, pode gerar impacto positivo, sabe? Hoje, por exemplo, eu falei com a associação de aposentados e uma das pessoas da associação já tinha instalado o Anjo Amigo, já estava usando, já tinha feito a capacitação e me disse que gostou muito da capacitação. E isso foi uma coisa. A outra foi você, né? Que do nada me chama para um call e abre o webinar dizendo que tinha feito a capacitação comigo e que quanto aquilo mudou sua vida e mudou a vida de alunos, né? Que depois ganharam prêmios. Então é muito bom a gente poder usar ferramentas como essa, como Design Thinking, que eu aprendi lá no doutorado, para impactar positivamente o mundo. Obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo, de coração, por esse momento aí. Eu que agradeço de coração também, professor Genésio. Sua fala foi muito boa, muito importante, né? Eu ainda posso ter, só para desmistificar um pouco, né? Acrescentar, talvez, que design thinking, galera, né? A gente vê aí que tem muitos produtos digitais e as pessoas acham que é só o pessoal aí da área da engenharia, o pessoal de sistemas, computação, e trabalha com isso. Mas não, na sala de aula a gente tem aí, né? É a ideia de misturar, né, professor, várias pessoas de áreas diferentes para conseguir identificar o problema, ter mentes diferentes pensantes ali, né, no conjunto da obra para poder dar uma solução para os problemas da vida real, né? Eu acho que quando você é professor, você tem 2 coisas aí. Você tem, primeiro, usar Design Thinking para a sua própria profissão, né? Porque se a gente não começar a inovar na nossa profissão, o YouTuber vai ser melhor do que a gente 10 vezes. Então, assim, não adianta eu continuar dando aula do mesmo jeito, porque vai chegar um blogueiro e vai dar uma aula melhor e as pessoas não vão mais ver você, vai sim ver o blogueiro. Né? A minha filha, ela chega da escola e vai para o YouTube. Aí eu vou reclamar com ela, ela fala, não, meu pai, eu estou revisando a aula. Porque o professor aqui do YouTube é muito melhor do que o professor que deu aula de manhã. Então, assim, se nós, como docentes, a gente não antenar para inovar e fazer as mesmas aulas, a gente vai ficar para trás, tá? Por ferramentas e sistemas fora daquilo, mas que geram aprendizagem aos alunos, do mesmo jeito, né? Ou até a faculdade onde você está, a faculdade vai demitir você para contratar um blogueiro que dá aula, e o cara já tem tantas aulas já gravadas, e aquela pessoa vai assistir aquelas aulas de casa. Né? Eu não estou falando que aquilo é a melhor solução. Eu só estou falando que nós precisamos aprender a inovar e gerar mais impacto em sala de aula, através da inovação. E o Design Thinking é o caminho. E o segundo elemento é que todo conhecimento que você dá em sala de aula, por exemplo, vamos dizer que eu esteja dando fisioterapia, certo? Na minha cabeça precisa de design thinking. Porque todo conhecimento, no final, tem que resolver um problema, concorda? Se você Exatamente. não gera um conhecimento que não resolve problema nenhum, que conhecimento é esse? Então, por exemplo, eu quero dar aula de banco de dados, né, de computação. Sim, eu vou dar aula de banco de dados, eu tenho que dar um caso real de resolução de um problema para as pessoas praticarem o uso de banco de dados. Então, nada melhor do que usar design thinking
incorporado a tudo quanto é conhecimento. Porque você incorpora aquilo ali a qualquer aula que você queira dar. Porque você começa a fazer com que os alunos aprendam a entender pessoas, a entrevistar pessoas, a fazer um protótipo, a experimentar, a validar o protótipo. Tudo, lógico, com base no que você está dando aula, no conhecimento que você está querendo dar. Mas você transforma o teu conhecimento numa prática, né? Design Thinking, ele tem essa capacidade de transformar o teu conhecimento numa coisa prática, que o aluno consiga testar, validar e te dar feedbacks do conhecimento. Boa, professor. Tem uma pergunta aqui, professor, da Jaqueline Duarte. Ela nessa apresenta, é professora do Instituto Federal do Amapá e ela pergunta como fazer parte do programa Células Empreendedoras. Jaqueline, a pergunta foi muito boa. Antigamente, a gente fazia assim, a gente vendia os células para as instituições, né? Ou muitas vezes para governos, para o Ministério da Educação, né? E aí a gente viajava de avião e implantava os células naquela instituição, certo? Aí depois eu vi que isso era muito desgastante para mim, apesar disso ali estar sendo um bom negócio no sentido de estar crescendo muito, mas eu já estava com toda a minha agenda lotada de avião e aeroporto, e aí eu estava vendo que não rolava esse modelo, era um modelo que não funcionava. Então eu, naquela época, comecei a já pensar no modelo digital, antes de vir a pandemia, né? Aí eu montei um células digital para vender capacitação de empreendedorismo social usando digital, certo? Só que veio a pandemia e com essa virada toda a gente entrou nesse desafio e eu fiquei mais me dedicando a Anjamigo. Então, mas qual é a minha estratégia? Minha estratégia é, assim que eu tiver uma trégua aqui de tempo para o Anjamigo, eu vou relançar um Células todo digital, focado em como resolver problemas da era pós-Covid-19. Porque a gente não está trabalhando com vírus, a gente não está em quarentena, a gente está em uma nova era. Né? A gente não é um vírusinho. O vírus, essa pandemia, ela marca uma mudança de década e uma mudança de comportamento humano, que não vai mais voltar atrás do mesmo jeito que era. Então a gente precisa compreender que mudanças são essas, como as pessoas mudaram, quais novos problemas existem atualmente e como criar negócios inovadores para essa nova era. Então, o novo Células que vem aí vem com essa pegada. Só que para eu fazer isso, eu identifiquei que como seria bom que o Anjo Amigo já tivesse um case, porque eu teria como falar uma coisa que eu mesmo fiz, entendeu? E não ensinar uma coisa que eu nunca fiz, entende? Então, na hora que eu colocar um programa e eu tiver um case da Anjo Amigo, eu vou poder dizer a experiência, pelo menos, de acertos e erros do que eu tentei, né? Porque eu acho que um grande erro, e aí vale para todo mundo que é professor aqui, é ensinar coisas que você nunca fez. Eu acho que as pessoas aprendem com exemplos e não com teorias. Porque se for para ser teoria, o cara vai para o YouTube, lê um negócio no YouTube e faz, né? Eu acho que o principal é a gente trazer um pouco de experiência do que a gente mesmo já tentou fazer naquele conhecimento, entende? Esse é o bacana. Ah, eu sou professor, você falou, sou professor de análise de sistemas. Ah, se for para dar uma aula de análise de sistema, o YouTube dá uma aula de análise de sistema. Agora, se for para passar a experiência de vários sistemas que você já fez, tá? E contar aos alunos essas experiências, aí só o Marcel consegue dar. Então, essa é a visão da experiência. Então, por isso que eu acho que, se Deus quiser, meu amigo, vai ser sucesso, como está crescendo.
E aí a gente vem com tudo aí, com células todo digital, onde a Jaqueline vai poder entrar lá e vai fazer todo o curso digital, vai entrar numa rede social, vai resolver problemas junto com as outras pessoas, e tudo de forma linda e tudo digital. Então esse é o meu pensamento futurista aqui do Células Digital 2020. Muito bem, professor Genésio. Em nome da Faculdade Pantanal, quero muito agradecer sua participação aqui e desejar muito sucesso aí nos seus projetos e estarmos abertos aí para também participar, né? Quem sabe aí criando novos projetos aí e trazendo aí novidades aí para esse mundo nosso que precisa mesmo, né? De soluções inovadoras. Vamos sim, agradeço muito, Marcelo, estar aqui à noite de hoje. Você me fez eu voltar da aula, que eu estava com saudade. E pode dizer aos alunos que contem sempre comigo, que precisarem, a gente está às ordens, tá bom? Lembrei do Um nome do abraço. Matheus. Ah, Matheus trabalhou comigo aqui já. Matheus é muito bom. Matheus é Matheus Espartares, não é isso? Porque são vários Matheus. Agora eu não lembro o sobrenome, só lembro que é Matheus. Matheus aí no Mato Grosso que tem sucesso, né? Tem que ver qual é o Matheus. Mas Jó, fala o seguinte, manda quem é, os alunos, o projeto, pode deixar. e avisa aos alunos que eles têm uma mentoria comigo sobre isso, que eu estou com prazer, passa aí 1 hora, 2 horas com eles, tá bom? Show de bola, professor. Obrigadão mesmo, viu? Um abraço. Pessoal que está nos assistindo, muito obrigado, né, por estar aqui até esse momento aí acompanhando. A gravação a gente vai estar disponibilizando, vou mandar o link para todo mundo. Eu acho que essa daqui também ficou até melhor, eu vou substituir ela do YouTube depois. Eu acho que no comecinho ficou um pouco sem áudio, mas aí a gente já vai fazer essa jogada aí, essa troca aí. Tá joia? Tá bom, Obrigado. então. Um abraço, boa noite. Pessoal, boa noite, hein? Até mais para vocês. Fiquem com Deus.